Olá, querido aluno, querida aluna, aqui é o professor Vitor Kessler. Estamos iniciando mais um curso de reta final aqui no professor Gabriel Pacheco e vamos falar sobre planejamento estratégico, trazer ferramentas de planejamento estratégico. Tá? Eu sou, para quem não me conhece, eu sou da CGU. Lá uma das coisas que a gente faz é planejar. Já participei de alguns planejamentos estratégicos dentro do órgão e avaliei alguns planejamentos, né? Então a gente tem uma certa expertise no assunto. A gente vai trazer aqui para vocês, a gente não vai ensinar ninguém a fazer planejamento estratégico nessa altura do campeonato, mas a acertar questões de concurso. A banca desse reta final é o César Gran Rio, beleza? Então a gente vai trabalhar para acertar questões de concurso da César Gran Rio. Então eu vou trazer a teoria que você precisa e vamos complementar nosso estudo com as questões da César Gran Rio, beleza? Vamos aqui para o nosso material. Tá aí, galera. Então a gente vai trabalhar com diversas ferramentas e diversas situações, diversos assuntos relacionados ao planejamento estratégico de um órgão. É reta final César Gran Rio. Me segue no Instagram, Vitor_Kessler. Vamos começar aqui de uma maneira genérica, definindo o que é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é ele que vai permitir às organizações definir sua direção a longo prazo, tá? Se a gente estivesse falando do curto prazo, aí a gente estaria falando do planejamento operacional, tá? A estratégia da organização é como você quer ver a sua organização daqui a 5 anos. Então é isso, tá? Você foca na construção de uma estrutura estratégica para alcançar seus objetivos mais significativos. Você define objetivos estratégicos para a sua organização, um posicionamento no mercado, uma reestruturação da marca, um aumento do portfólio de serviços oferecidos, a prestação de um serviço público com mais qualidade, se você estiver falando de um órgão público, tá bom? Para isso, a gente vai ter a ideia de visão, missão e valores, tá? A missão é o que a organização faz. Então, se você for lá no planejamento estratégico da CGU, por exemplo, que é onde eu trabalho, você vai ter lá na missão que é combater a corrupção, que é melhorar, agregar valor ao serviço público, tá? É a razão de ser da CGU. A visão é o que ela pretende ser daqui a 5 anos, porque você não vai ficar estagnado, parado no tempo. Você tem que sempre evoluir. Então, a CGU quer se ver, sei lá, estou inventando, quer se ver daqui a 5 anos como uma referência no combate à corrupção no Brasil. Isso é uma visão, tá? Ela quer ser a melhor, ela quer ser uma referência, tá certo? E os valores são propriedades que a CGU defende, são características que a CGU defende e que são inegociáveis. Então, valor da CGU, integridade, profissionalismo, né? E esses são valores, são atitudes esperadas da CGU, tá certo? E de todo mundo que trabalha na CGU. Análise externa e análise interna. Então você começa, aqui é mais ou menos um passo a passo de você implementar um planejamento estratégico, tá? Então você primeiro define quem você é e onde você quer chegar, e seus valores inegociáveis, e aí você vai analisar como está o mundo lá fora e como está a sua organização internamente. Normalmente a gente constrói aqui a matriz SWOT, com as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? A gente primeiro vê o mundo lá fora. O que é que tem de oportunidade para a CGU explorar? Sei lá, a sociedade está revoltada com a corrupção. Aí, beleza, isso aqui, ó. Então a gente tem uma oportunidade aqui de melhorar o nosso posicionamento. É só a gente combater a corrupção. Mas pode ter também ameaças, sei lá, troca de governo frequente. Se o seu chefe está indo embora, você fica meio que perdido, isso é uma ameaça. Aí você vem para... Isso é análise externa. A análise interna. O que é que a CGU tem de bom? Tem um corpo profissional qualificado, tem muita gente boa trabalhando lá. O que é ruim? Um ou outro tipo de ameaça comum, né? Concurso público, né? A Receita está com remuneração melhor que a CGU, a AGU está com remuneração melhor que a AGU,
tá umas brigas de bônus para lá, briga de bônus para cá, então isso é uma ameaça. Então vamos lá, fraqueza da CGU. Rapaz, a CGU tem fraqueza não, tô brincando. Mas sei lá, a gente pode ter algum problema em alguma parte da CGU que ela precise melhorar e tal. E não vale a pena a gente abrir aqui, né? Enfim, vamos lá. É isso. Então faz uma análise externa do mercado e interna da situação da organização e aí você pensa, planeja objetivos e estratégias de uma maneira geral para alcançar a sua visão, para alcançar os objetivos estratégicos permitem que a organização alcance a visão. Então, pode ser que um objetivo estratégico da CGU seja implantar uma área específica de combate à corrupção. Esse é um objetivo estratégico, né? E aí vem um plano de ação lá, mandar criar um decreto, trabalhar dentro da casa, né, para verificar como é que vai ser a distribuição dos cargos nessa nova área que vai ser criada, mandar para o presidente aprovar e por aí vai. E vem a implementação e o controle, porque ali eu estava planejando, tá? Eu estou dizendo o que é que eu iria fazer, qual seria a minha estratégia. Agora eu vou implementar as ações planejadas para alcançar os meus objetivos estratégicos. E pode ser que eu planeje uma ação e implemente e não dê nada não, e não melhore. Planejei errado, executei e não deu em nada. Então eu preciso monitorar, controlar as minhas ações, tá? Isso, em suma, aqui, essas 4 linhas aqui resumem bem o que é o planejamento estratégico, tá? Benefícios de você planejar de maneira estratégica. Você vai ter uma direção clara. A alta administração vai te dizer o que é que você tem que fazer. Isso, quem? O cara lá do operacional. Então, o cara do operacional sabe, eu preciso implementar essa ação aqui. Então, eu vou precisar de tanto de tempo, tanto de gente, tanto de dinheiro. Ele organiza o seu planejamento. O planejamento tático e operacional de uma organização, ele é feito com base, primariamente, no planejamento estratégico, tá? Você foca na prioridade. O dinheiro, cadê aqui meu mouse? O dinheiro não é infinito, as pessoas não são infinitas, o tempo não é infinito. Então, você tem que definir prioridades. Os seus objetivos estratégicos mais importantes são aqueles mais relacionados com a sua visão. E aí, como você define objetivos estratégicos para alcançar a sua visão, tudo que não está lá no planejamento estratégico passa a ser secundário, tá certo? E aí você foca, e aí você prioriza. Antecipação a mudanças. Quando você pensa no futuro, você se antecipa às mudanças que você precisa fazer para alcançar a sua estratégia. Você antecipa mudanças no ambiente de mercado, porque você está analisando o mercado, está identificando prioridade, ou está identificando ameaças e está identificando possibilidades oportunidades para você atuar. E aí você trabalha, entendeu? Melhoria na tomada de decisões, um quadro de referência que pode ser usado para guiar as decisões em todos os níveis da organização. Isso quer dizer o seguinte, que se a CGU quiser, esse exemplo é hipotético, tá? O dirigente da CGU quiser tomar uma decisão que pode, sei lá, ir de encontro a as boas práticas internacionais de auditoria, ele vai pensar 2 vezes, porque um dos valores da CGU é o profissionalismo, a dedicação e tudo mais. Captou? Sustentabilidade a longo prazo. Contribui para a sustentabilidade a longo prazo. Se você não pensa no futuro, o futuro pode vir e te dar um baque. Agora, se você está planejado, você consegue ter sustentabilidade no seu negócio, tá bom? E aí, vamos aqui, matar a questãozinha de concurso para a gente trabalhar. Vamos lá. No que se refere a um modelo, prova da Transpetro, tá? A gente vai estar sempre resolvendo questões da Sérgio Gran Rio, e eu vou tentar ao máximo, essa parte teórica que eu trouxe aqui é mais para a gente ter um guia, né, para a gente atuar. Mas assim, pode ser que tenha algumas questões meio misturadas aqui. Vamos lá. Sérgio Gran Rio, Transpetro, contador. Vamos lá. No que se refere a um modelo de planejamento integrado, o planejamento estratégico é um processo flexível e desconectado do rigor dos orçamentos. Não, vamos construir o que a gente quer, depois a gente vê como é que faz para pagar. Não. Retórico. Retórico aqui é no sentido assim, a retórica é a capacidade de você se comunicar bem. Então, ele é claro, ele é objetivo.
tá? E dispensa a utilização de um orçamento formal? Não, tá? Você tem que ter um orçamento formal, você tem que saber quanto que você vai gastar, você tem que se organizar, você é um contador júnior, né? Retórico de construção de objetivos, quais são os objetivos que eu quero alcançar para alcançar a minha missão, quais são as minhas metas, então eu quero, na minha visão, missão não, eu falei missão é visão, eu quero ter daqui a 5 anos 80% de participação no mercado, é uma empresa. Aí você vai ter metas anuais de participação no mercado, indicador, participação no mercado X, e aí você vai acompanhando o alcance dessas metas, por meio do planejamento estratégico. Valores organizacionais, então você vai construir objetivos, metas, valores e iniciativas, ações para alcançar esses objetivos, conectado ao rigor dos orçamentos. O orçamento é rigoroso, tá? O planejamento estratégico, na visão da Sérgio Gran Rio aqui, é retórico, tá? Rigoroso é o erro daqui, tá? Porque se você tem um planejamento estratégico rigoroso, isso significa que ele não é flexível. Isso significa que se no meio do você faz um planejamento. Você faz um planejamento, pessoal, de 4 anos. E aí, em 2 anos, aparece uma oportunidade de negócio que muda todo o seu planejamento. Você não vai perseguir essa oportunidade de negócio. Não, meu planejamento estratégico não previa essa oportunidade aí. Não, né? Ele é flexível, ele vai se adaptando à realidade, tá certo? Então, essa alternativa também está errada, porque não existe essa rigorosidade, tá certo? E aí de baixo aqui também, muito errada. Letra C é o nosso gabarito. Sérgio Gran Rio 2021, Banco do Brasil, escriturário, agente comercial. Para que o gestor de um banco implemente uma estratégia de posicionamento por diferenciação, visando a geração de valor superior para o cliente, deve-se buscar alinhamento entre elementos referentes à estrutura organizacional, sistemas de controle, políticas de incentivo. Assim, ao construir soluções orientadas a essa estratégia, é importante que ele identifique oportunidades relacionadas aqui é um exemplo específico, né, a depender do seu cargo, a gente está falando de Banco do Brasil, então ele vai trazer o que é uma oportunidade no contexto de um planejamento estratégico para um banco. Vamos lá. Criação de equipes interfuncionais recompensadas por assumir riscos e ao desenvolvimento de produtos inovadores. Aí tá bonito, né? Tá bonito. Letra B. Estrutura enxuta, com sistemas de controle de custos estreitos e com foco na estabilidade financeira. Não tá legal, né? Você tem que ter uma estrutura do tamanho da necessidade. É igual aquela história do Estado mínimo, né? Será que o Estado mínimo ele vai conseguir atender às necessidades que estão previstas lá na Constituição Federal? Tem que ter um Estado eficiente, tá certo? Produção eficiente, focada em melhoria de processos e princípios contábeis conservadores. Gente, ele está querendo se diferenciar do mercado. E aí ele vai ser conservador? Ele não vai alcançar, tá? Margens baixas, pouco lucro, preços baixos, já viu banco com pouco lucro? Preços baixos, atuação em mercados amplos e realizando extensões de produtos. Você o que é isso? Estruturas simples, com autoridade decisória centralizada e produção visando ganho de escala. Não, está muito tradicional. Ele quer fazer um planejamento para ele se diferenciar. Ele vai criar equipes interfuncionais, matriciais, que trabalham com projetos recompensadas por assumir risco. Então você vai ter uma PLR gorda aí nesse banco. E desenvolvimento de produtos inovadores, que é o que todo mundo quer, para alcançar a diferenciação, tá certo? Então, estão aqui as oportunidades que o banco tem que perseguir. Sérgio Gran Rio 2021 Transpetro, os movimentos competitivos e as abordagens gerenciais que a direção de uma empresa usa para aumentar o negócio, atrair e satisfazer o cliente, realizar operações e atingir os seus objetivos organizacionais são caracterizados como sendo a sua estratégia. Tá? A estratégia da organização, o planejamento estratégico da organização vai ser utilizado para aumentar o negócio, alcançar uma visão futura melhor, atrair clientes, realizar operações, atingir seus objetivos organizacionais. A visão estratégica é a visão do futuro, é visão, está lá na frente. Tá? A visão estratégica é só a visão de futuro. A estratégia
é o caminho que a empresa vai percorrer para alcançar essa visão, tá? Não é um modelo de negócio, porque o modelo de negócio ele é como a empresa trabalha, não está falando de planejamento, não é intenção estratégica, não sei nem o que é isso, e não é a declaração de missão. A missão é o presente, é entender quem a empresa é, tá? Da missão você avança para a visão. E a estratégia, o planejamento estratégico é o que vai possibilitar que você alcance a sua visão, beleza? Níveis do planejamento. Vamos para mais um tema aqui da nossa aula. A gente vai falar agora um pouquinho de níveis do planejamento. Vamos lá. São 3, tá? É uma pirâmide de planejamento. Você tem o planejamento estratégico no topo, você tem o planejamento tático gerencial aqui no meio, traduzindo a estratégia em ações para quem? Para o chão de fábrica, para o operacional trabalhar, tá? Então, o nível estratégico, lá em cima, a alta administração, o dono da empresa, o ministro, os secretários do ministério, vai estar no topo da hierarquia do planejamento. Vai definir a direção geral, os objetivos de longo prazo da sua organização. Vai tomar decisões de alto nível que afetam toda a empresa. É o dono, é o cara batendo a mão na mesa dizendo, eu quero isso, tá? Visão global, missão, estabelecimento de prioridades estratégicas e alocação dos recursos da organização. É o cash, tá certo? Quem vai trabalhar nesse nível estratégico? A alta administração, o CEO, diretores, o board, né, o conselho de administração, e tem como objetivo esse nível estratégico definir o caminho a longo prazo da sua organização, definir para onde ela vai, tá? O caminho para chegar na visão, identificar novas oportunidades de negócio. Não é o peão lá embaixo que diz, não, eu acho que a gente deveria mudar. Sei lá, imagina um auditor da CGU, não, a gente teria que mudar, agora a gente não deveria auditar mais esse programa de governo não, enjoei, vamos auditar outro? Não, quem define o caminho que a CGU vai percorrer é a alta administração, tá? Estabelece metas abrangentes, metas maiores e assegura a sustentabilidade e o crescimento da organização no longo prazo, via cash, né? Dinheiro, né? Nível tático. É o cara que traduz a estratégia para o operacional. Ele é a ponte entre o planejamento estratégico e o operacional. Ele vai ter planos e estratégias de médio prazo, de 1 ano, 2 anos, para que ele separa aqueles 4 anos e divide e joga aqueles 4 anos de planejamento estratégico para dentro de um cronograma anual, tá? Para implementar as diretrizes estabelecidas pelo nível estratégico, como está dito aqui. Tradução das metas e estratégias gerais em ações específicas e planos de ação para as unidades de negócio trabalhar, tá? O gerente de nível médio, gerente, diretor, um diretor numa organização, um gerente, um chefe de departamento, eles são os caras que trabalham nesse nível tático, desenvolvendo planos de ação detalhados. Se a gente for pensar em TI, e aí é o nosso público aqui do professor Gabriel Pacheco, né? A gente tem lá o planejamento estratégico de TI, que diz a missão, visão, o que é que a TI tem que fazer para alcançar a estratégia da organização. Aí vem o PDTI, o Plano Diretor de TI, que é o nível tático do planejamento dentro da área de TI. Esse nível tático, ele vai me dizer quais são as ações que eu vou desenvolver ao longo de 1 ano, ao longo de 2 anos, tá? Simples assim. Ó, temos os seguintes objetivos estratégicos. Um dos objetivos estratégicos é, sei lá, levar luz para todos. Aí, no nível do PDTI, ele vai dizer, ó, para levar luz para todos, a gente tem que implantar essas ações, tem que contratar essas grandes licitações, tá? E assim vai. E o planejamento operacional executa o planejamento que está lá no PDTI, tá certo? Nem foi um exemplo de TI. Objetivos: desenvolver planos de ação detalhados, gerenciar recursos de forma eficiente, o orçamento anual. O que é que eu faço com o orçamento? Resolver problemas específicos. E aí vem o nível operacional, o vulgo chão de fábrica, cujo foco são as tarefas e operações diárias da organização. É o chefe da TI que se preocupa em que todos os chamados abertos sejam atendidos. É a execução de planos táticos, a realização de atividades cotidianas, rotineiras,
garantia de eficiência e eficácia na realização do trabalho, né? Mantendo a qualidade e atendendo às demandas do cliente. Quem faz? Funcionário da linha de frente, supervisores de baixo escalão, chefe imediato, gerentes operacionais. E para quê? Para executar as atividades diárias, para garantir a qualidade dos produtos e serviços, para lidar com problemas imediatos de operação e para atender as expectativas dos clientes, tá? Então temos aí 3 níveis e vamos ver aqui uma pergunta da Sérgio Granhill. Todos os diretores de uma empresa foram convocados para 3 dias de discussões a respeito de qual seria o posicionamento da empresa para os próximos 4 anos. Para dar suporte à discussão foram levantados dados de venda, ações promocionais dos concorrentes, do comportamento dos consumidores, das perspectivas da economia nacional. Essas discussões servirão para elaborar um plano classificado como plano, gente, é 4 anos, é estratégico, tá? Tem erro aqui não. Transpreto, vamos lá. Considere o texto abaixo. Por planejamento organizacional, entende-se aquele planejamento corporativo que integra e envolve todo o conjunto de unidades independentes da organização, facilitando e unificando as suas tomadas de decisão. Planejamento responsável por formalizar processos, controlar a execução, eu tendo a achar que é o operacional. E aí tá tranquilo, né? Eu pensei que... não deu um branco aqui em mim, pensei que ele ia vir com tático, né? Porque eu vi o tático na letra A, me assustei. Mas formalizar processos e controlar a execução para melhorar a eficiência lá do chão de fábrica, do operacional da execução, isso é responsabilidade do planejamento operacional, tá? E vamos dar uma paradinha, para não ficar muito grande o texto. O texto não, a aula. Valeu, pessoal, um abraço. Falamos aí sobre planejamento estratégico e os níveis de planejamento. Um abraço, até a próxima.